Seja bem-vindo ao programa Minha Casa, um programa para você que busca comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Eu sou Jefferson Joviano e hoje estou com Sérgio Salles, superintendente da Caixa Econômica. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês e falar para os espectadores sobre esse programa tão importante que é o Programa Habitacional da Caixa. Sérgio, eu estou no mercado imobiliário desde 2008 e eu percebo que os clientes, quando me procuram, sempre pensam em Caixa Econômica como o primeiro banco para fazer o financiamento. Sérgio, qual o primeiro passo para adquirir o financiamento ou crédito imobiliário? O primeiro passo para os nossos clientes adquirirem o financiamento imobiliário é procurar uma agência da Caixa ou um correspondente bancário Caixa e fazer uma avaliação para analisar quanto ele pode tomar de financiamento, qual a capacidade de pagamento dele. Muito legal. E mais ou menos quanto tempo leva do cliente ir até o banco até o crédito ser aprovado, né? Isso é bem rápido. Como você disse, né, a Caixa é o banco que é lembrado por conta do financiamento habitacional e não é à toa. Nós temos 70% do mercado imobiliário, todos os financiamentos Minha Casa Minha Vida praticamente são feitos na Caixa, uma pequena quantidade não é financiado pela Caixa, então sim, por isso os cidadãos brasileiros procuram tanto a Caixa na esperança de realizar o sonho da casa própria. Esse processo de tomar o crédito deixa, às vezes, o cliente muito confuso, né? Tanto o cliente da imobiliária, o cliente da Caixa, né? O cidadão que pretende tomar o crédito imobiliário, ele precisa entender que é bem simples e a gente está aqui para explicar isso. Primeira coisa, a pessoa precisa ter uma renda familiar enquadrada nos programas, principalmente Minha Casa Minha Vida, tá? Essa renda familiar para o Minha Casa Minha Vida não pode ultrapassar R$8.000 para ser enquadrado no Minha Casa Minha Vida. E a avaliação, que foi o objeto da sua pergunta, em quanto tempo ele tem a resposta, se ele levar para nós os documentos, CPF, identidades, comprovantes de renda, principalmente comprovante de renda, ele faz uma entrevista no nosso correspondente Caixa aqui, ou na própria agência, e essa avaliação é feita no mesmo dia. Então, para quem está assistindo a gente, qual é a documentação necessária? Ele precisa dos comprovantes de rendimento, né? Se ele tem mais de uma renda familiar ou não, todos os comprovantes de rendimento, imposto de renda, contra-cheque. Ele precisa dos documentos de identificação de quem vai participar daquele contrato, marido, mulher, mãe e filho, enfim, de quem vai efetivamente tomar o crédito. E comprovante de residência, CPF, o resto é com a gente, o resto a gente resolve. A Caixa Econômica, ela remete confiança, né? Então, todos os clientes que me procuram, normalmente procuram primeiro saber como funciona a Caixa Econômica, para depois pensar talvez em outros bancos. E a maioria já fica na Caixa justamente por conta disso, pelo atendimento e pela clareza das informações. Eu tenho mais uma pergunta para você, que é quais são os critérios para a pessoa se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida? Sim, o Minha Casa Minha Vida ele é bastante limitado, né, em questão de renda e valor de imóvel. Então, basicamente, toda a renda familiar, todo grupo familiar com renda até R$8.000, ele se enquadra de alguma forma no Minha Casa Minha Vida. Né? E aí nós temos 3 faixas dentro do Minha Casa Minha Vida, né? 2.640, R$4.000 e R$8.000 são os cortes ali no programa. Mas até R$8.000, a renda familiar de até R$8.000, ele está enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Além disso, que é uma questão importante, ele não pode ter outro imóvel, né? Então, o cidadão a família ganha R$5.000 por mês, mas ele já tem um imóvel, já tem a casa própria, ele não se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, porque é destinado à aquisição da habitação, né, da sua primeira casa, para quem
não tem o imóvel, não tem a sua habitação. E para aquisição do programa Minha Casa Minha Vida, pode ser tanto imóveis prontos quanto imóveis na planta, imóveis em construção? As construtoras, elas trabalham da seguinte forma, de modo geral. A construtora procura a Caixa Econômica, né? Nós avaliamos a construtora, o projeto, localização, a questão técnica, e a gente aprova o financiamento à construtora dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A partir daí, essas famílias que pretendem comprar a sua casa própria, elas já podem começar a negociar com a construtora, mesmo não estando pronto. Geralmente a gente faz uma primeira tranche no lançamento, né? Já de cara são vários contratos habitacionais das pessoas físicas desse empreendimento que está em construção. Ocorre, de um modo geral, que algumas unidades não são vendidas durante a construção e são vendidas imediatamente após, e não tem problema também que essa família adquira uma unidade já pronta que a construtora acabou de entregar. Esse passo é importante a gente esclarecer, porque a imensa maioria dos nossos clientes, eles compram já na planta, na largada. Tem mais benefício da construtora, a negociação é melhor com a construtora, está no início da venda, pode valorizar depois, ele já garantiu o valor. Quando eles compram durante a obra, como eu falei, ou na largada ou logo no início durante a obra, a gente já assina o contrato com a família. Então, esse imóvel lá que está nascendo, que está subindo o tijolo, que está subindo cada andar do prédio, ele já pertence àquela família e está em construção. Durante esse período de construção, a família é responsável pelo pagamento que a gente chama dos juros mensais do financiamento. Aí você pode pensar assim, Sérgio, mas então se ele estiver financiando 150 mil, ele vai pagar juros todo mês dos 150 mil? Não, não é isso. Ele vai pagar juros só relativo à parte que já foi feita da obra. A cota parte da obra que já está concluída. Então, ao longo do período de obra, suponhamos 24 meses, essa obra vai evoluindo, né? Vai ficando pronto o apartamento ou a casa, e aí, gradativamente, esse valor que ele tem que pagar, que é só os juros durante a obra, vai aumentando durante o período de construção, que é a parte que ele está pagando do dinheiro dele, do financiamento dele, que já foi para a construtora, porque a construtora já fez aquela etapa da obra. Isso é importante deixar claro, porque muitos compradores desconhecem essa fase de obra, como é que funciona, então é bem interessante. Desde o momento que ele adquiriu o imóvel, assinou com a Caixa, ele já é proprietário daquele imóvel, já tem as obrigações com a Caixa, e a construtora tem a obrigação com a gente, né? O outro lado que é importante esclarecer, se me permite estender um pouco mais nesse caso. Sérgio, e se a construtora, por uma eventualidade, paralisar a obra, a construtora teve um problema, nós temos um seguro de término de obra. Então a gente retoma aquele empreendimento, entrega para outra construtora mediante acionamento desse seguro, e a obra vai continuar. Isso não interfere em nada a vida de quem comprou. Essa obra vai ser entregue. Por isso você fala que tem tanta confiança na Caixa Econômica, porque a Caixa é o banco da habitação, além de ser o banco, né, do Bolsa Família, além de ser o banco do estudante agora, né? A gente financia FIES, a gente é o banco do penhor, mas genuinamente a gente tem muito orgulho de ser o banco da Caixa e de realizar o sonho dos brasileiros de ter o seu imóvel. Sim, eu já estou no mercado imobiliário já há algum tempo e reforço. A maioria dos clientes nos procura com a intenção de financiar pela Caixa, e também é uma orientação da maior parte dos corretores, procurar a Caixa Econômica pela solidez e confiança do banco. Agora quero fazer uma pergunta: quem não se aplica ao programa Minha Casa Minha Vida também pode procurar a Caixa Econômica para fazer um financiamento? Pode. A gente financia desde o imóvel Minha Casa Minha Vida, habitação de interesse social, até imóveis de luxo, imóveis de valores mais altos. Se a família tem uma renda de 10 mil reais,
Ela não está enquadrada no Minha Casa Minha Vida por conta da renda, mas ela pode sim adquirir o imóvel do sonho dela, né, de acordo com a capacidade de pagamento dela e financiado também pela Caixa Econômica Federal. Uma dúvida também que é muito recorrente é em relação ao uso do FGTS para a compra do imóvel. Quais são as regras da Caixa hoje para que a pessoa possa usar o FGTS na compra do imóvel? Dentro do Minha Casa Minha Vida, ela já automaticamente se enquadra para usar o FGTS, porque ela não vai ter outro imóvel, né? Então, basicamente, o que eu diria, ter, obviamente, o saldo no FGTS, né? Está comprando o primeiro imóvel, né? O primeiro ou o segundo, não, aí não tem problema ser o segundo, desde que ela não tenha o imóvel, né? Usei meu fundo de garantia há 10 anos atrás, comprei minha primeira casa e agora eu quero usar o fundo de garantia de novo, já vendi aquela que eu tinha, guardei esse dinheiro, guardei na Caixa, na poupança da Caixa, né? Guardei esse dinheiro e agora eu vou comprar um imóvel maior, vou comprar um imóvel que tem a minha piscininha, um imóvel que eu tenho a minha churrasqueirinha, quero um imóvel maior, um pouco mais caro. Com esse dinheiro que ela tem de poupança, o financiamento da Caixa, ela pode usar o fundo de garantia desde que ela tenha, obviamente, saldo em fundo de garantia, ela pode usar. Então, basicamente, a regra para o fundo de garantia é não possuir outro imóvel, né? E aí, na hora da entrevista, como a gente falou inicialmente, quando o cliente vai ser entrevistado pelo nosso gerente, ele avalia todas essas condições. Se pode usar o fundo de garantia, quanto o fundo de garantia. Às vezes a pessoa tem pensão alimentícia, que bloqueia uma parte do fundo de garantia, mas outra parte ele pode usar. Então, todo esse arcabouço, o nosso gerente ou correspondente bancário da Caixa vai orientar o cliente corretamente como ele usar o fundo de garantia e fazer aquela conta. Ó, você tem tanto de poupança, seu dinheiro que está guardado, você tem tanto de fundo de garantia, então seu financiamento é tanto, você consegue comprar um imóvel do valor de X, e aí a gente libera o cliente para ir ao mercado e aí chegar a vocês, né, e que ajudam profissionalmente tão bem a fazer a aquisição da casa própria. Sérgio, nós falamos que a Caixa Econômica é o banco lembrado na hora de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário, é o primeiro banco. Por que isso? De onde vem essa história da Caixa Econômica com quem quer comprar sua casa própria, com quem quer guardar o seu dinheiro? A história da Caixa é uma história muito bonita que conta um pouco da história do Brasil, conta um pouco do nosso escravizado que veio para o Brasil. Nós reinauguramos recentemente uma agência batizada de Pequena África, que fica ali no Cais do Valongo, né? Dispensa maiores comentários, todo mundo conhece bem qual a história daquele lugar, para nossas raízes e para a nossa cultura e para o nosso futuro. A Caixa ela foi criada há 163 anos como um monte de socorro para apoiar as famílias escravizadas que juntavam ali o pouco dinheiro que eles conseguiam ganhar, poupavam aquele dinheiro na Caixa para comprar sua liberdade. Emociona a gente falar disso, porque até hoje a Caixa é o banco que está sempre pensando em como acolher a população brasileira, como acolher aqueles que precisam de apoio, aqueles que precisam ser lançados, ser alçados a uma condição melhor de vida, né? Então, esse DNA da Caixa, essa criação desde o início da Caixa até hoje, ela foi importante para esse lado da poupança, ela é importante para os estudantes que financiam o curso através do FIES, programa do governo federal, que a Caixa faz a gestão. A Caixa faz a gestão do fundo de garantia, que é aquele dinheiro que hoje, né, depois do período da escravidão, depois de toda a nossa história, é um direito trabalhista resguardado pela Caixa. O trabalhador sabe que o fundo de garantia dele está lá, está bem aplicado. Recentemente nós distribuímos dividendos do fundo de garantia. Além daquilo que remunera a lei, a gente cuida também do dinheiro do trabalhador, que esse dinheiro rende mais do que era previsto na lei, do que aquele mínimo, e esse rendimento a mais não é para a Caixa, para o governo, esse rendimento a mais vai para a conta do trabalhador. E é esse FGTS que alimenta os financiamentos imobiliários que a gente com tanto carinho, eu não ia falar tão bem, mas não é tão bem, é com tanto carinho, gosta de fazer e faz com muito zelo
para melhorar a vida do cidadão brasileiro, né? Então, essa história toda entrelaçada faz com que a Caixa tenha 70% do mercado de crédito imobiliário, no que pese todos os bancos estarem também no mercado, estarem aptos para financiar com recurso do FGTS e aptos a financiar também Minha Casa Minha Vida, mas é o DNA, é aquela conexão que a gente tem com o povo brasileiro, que a gente tem de raiz com o nosso povo, aquilo que a gente tem de mais rico. Muito legal. Sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Muito se pergunta sobre o subsídio, né? De quanto que você vai ter de subsídio para a compra de um imóvel. O que você consegue me explicar sobre isso? O subsídio é calculado de acordo com a renda, com a despesa familiar, com o tamanho da família. Existe uma fórmula que a Caixa calcula e o limite desse subsídio é R$55 mil no programa Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3, e é uma composição, né? Ele não tem um limite, um valor fixo. Se você vai financiar imóvel de tanto, tem subsídio de tanto. Não é isso. O subsídio ele é calculado por uma fórmula e pode ir até R$55 mil. Esse é uma ajuda, isso é, como o nome diz, é subsídio, é um dinheiro que o governo federal aplica para ajudar aquela família, e faz muita diferença. Porque às vezes a renda da família aperta um pouco, não dá para ela comprar determinado imóvel, com o subsídio, né? Obviamente, a obrigação da família reduz, o que ela tem que pagar ou financiar, e aí sim ela consegue adquirir aquele imóvel tão sonhado. Muito bom. Quem não está enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida e também tem interesse de comprar, ele sabe que ele não tem o subsídio, mas ele sabe que ele precisa dar uma entrada. É possível comprar um imóvel sem dar nada de entrada, ou seja, 100% financiado pela Caixa? 100% financiado, de modo geral, não. Nós não temos 100% de financiamento nas nossas linhas de crédito. O que a gente entende e orienta o cliente é que, às vezes, essa entrada ela pode ser toda do FGTS. Um imóvel de 200 mil, né? Se ele tem que dar de entrada R$40 mil, enfim, alguma coisa nesse sentido, se a família tem R$40 mil de FGTS, estou dando como exemplo, já complementa esse valor que ela tem que pagar. 100% de financiamento a gente não está operando. E se for o 50% do FGTS do marido, 50% do FGTS da esposa, é possível fazer? É possível, o FGTS dos dois, pode usar o FGTS dos dois. Para quem está procurando um imóvel usado, quais são as regras do financiamento? Essa pergunta é muito importante porque o imóvel usado, ele nutre o mercado do imóvel novo, né? Geralmente a família já tinha um imóvel, quer vender, quer comprar outro, e esse mercado ele é muito importante para o contexto geral de financiamento imobiliário. Então a família ela pode comprar um imóvel usado também utilizando o FGTS, né? O limite de financiamento de imóvel usado é 80% de cota de financiamento, e esses 20% são a poupança, que a gente de novo orienta que tem essa poupança preferencialmente na Caixa, que ser recurso aplicado, ou usar o FGTS também, né? Também o caminho é o mesmo. Geralmente o imóvel usado passa primeiro pelo corretor, pelo correspondente bancário da Caixa, que a gente chama de CCA, né? Muita gente no mercado conhece como CCA, que é o correspondente Caixa. E aí a avaliação é a mesma coisa. A avaliação que eu digo é a avaliação de crédito do tomador. Todos os imóveis passam por avaliação de um engenheiro credenciado pela Caixa, o que dá segurança para quem está comprando. Isso é importante falar, porque imóvel novo, a Caixa está lá, os engenheiros estão acompanhando a obra, tem já um arcabouço de segurança que naturalmente todos sabem como acontece. Quando a gente vai financiar um imóvel usado, eu estou comprando um imóvel de R$500 mil. O nosso engenheiro vai lá, vai fazer uma visita, é uma visita técnica. Ele vai não só dizer se aquele imóvel vale 500, vale 450 ou vale 600, né? Isso aí é o objetivo principal da visita dele, mas se tiver um muro com problema, ele não vai liberar.
Se tiver uma trinca, que pode ser um problema estrutural dessa casa ou desse apartamento, ele não vai dar o imóvel como apto. Então, para quem está comprando, é uma segurança enorme ter essa avaliação, esse laudo de avaliação do engenheiro da Caixa que vai lá para fazer essa checagem e essa avaliação do imóvel. É bastante importante que nesse financiamento dá uma certa segurança para a família que está adquirindo. A gente, enquanto corretor, busca só enviar os clientes ou para o banco ou para o correspondente quando a documentação do imóvel está toda ok. A gente faz questão de puxar uma certidão de anos reais, que é o principal documento do imóvel, mas quando o cliente vai financiar pela Caixa, eu costumo dizer: fique tranquilo, porque se tiver qualquer apontamento que impeça a transação, a Caixa Econômica breca. Então, eu sempre falo de segurança nos negócios e por isso que eu indico meus clientes também a Caixa Econômica, por ter essa certeza de realmente estar comprando o imóvel com a documentação toda certa, porque se tiver algum problema com a documentação, o banco ele trava a negociação ali na hora. Então é muito importante. Exatamente. E é uma segurança jurídica também. Além da segurança de engenharia que a gente falou, tem essa segurança jurídica. Se o cliente tiver lá um monte de protesto, às vezes quem está comprando não olhou aquilo, não fez uma pesquisa, às vezes uma dívida fiscal, uma dívida trabalhista, e isso pode reverter depois que você comprar o imóvel. Essa compra pode ser cancelada se você não tiver esses cuidados que acontecem quando financia com a Caixa, né? E o dinheiro do crédito da Caixa só é liberado para o vendedor depois do registro no cartório de registro de imóveis, que é outra segurança. Então, qualquer problema que haja ali, o financiamento ainda não foi liberado. É o tempo de se sanar qualquer coisinha que tenha restado para ficar tudo redondinho. E na hora que sai, sim, o registro, com a alienação do imóvel, com tudo direitinho, é a certeza de que aquele imóvel é de propriedade daquele comprador, daquela família, e realizar o sonho da casa própria. Eu costumo dizer que a gente não financia imóveis, a gente financia lar, a gente financia casa. Então esse cidadão, essa família que está adquirindo uma casa própria, ela encontra na Caixa também condições de tomar um crédito, né, de bem de consumo durável, um consignado, e complementar, comprar aquela televisão, comprar aquele sofá, comprar. Então a gente pensa sempre no lar, né? Você como corretor deve observar isso. Quando a família entra no apartamento para conhecer, ela não fica olhando muito qual a distância daqui para... Ela imagina aquilo ali povoado, né, com a felicidade da família, com o ambiente da família, é o filho brincando, é o casal jantando junto, tomando lá o seu drink, é uma televisão, é um filme. Então a gente... o sonho da casa própria é uma coisa muito bonita. E a gente tem muito orgulho de ser Caixa. Muito legal. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: as famílias estão se remodelando e muita gente vem me perguntar: é necessário ser casado no civil para poder financiar um imóvel, por exemplo, com a minha companheira? Ou 2 irmãos podem financiar um imóvel? Ou pai e mãe podem fazer um financiamento? O que a Caixa diz sobre o financiamento sem que seja cônjuge ou familiar? É o grupo familiar, né? Essa família, não necessariamente, ela tem que estar estruturada, marido, mulher, enfim. Toda a estrutura familiar, né, que atende ao requisito, que tem a renda, comprovadamente vivem juntos, porque a ideia do financiamento imobiliário é, né, o casal, né, o homem e a mulher, 2 homens, 2 mulheres, a família, né, a família moderna, a família constituída. Essa família, ela tem que ser uma família efetivamente que vá morar junto e usar esse imóvel, né? Pode ser pai e filho. O pai mora só com o filho, os 2 têm renda, os 2 podem compor essa renda. A mãe com o filho pode compor essa renda. Não tem limitação desse grupo familiar. A fronteira é a família, apenas isso. Legal, muito legal. Então, para quem está nos assistindo em casa, Sérgio, quem quer fazer um financiamento com a Caixa Econômica, o que fazer? A Caixa está de portas abertas, e não só as portas físicas. Você pode entrar no site da Caixa e lá tem todas as orientações para adquirir seu imóvel. Tem o simulador
minha renda é tanto, quanto eu posso financiar? Ali você consegue simular qual o valor do apartamento, quanto é de entrada, quanto é de financiamento, quanto daria a prestação. Então, isso no site da Caixa, www.caixa.gov.br. No aplicativo da Caixa também, no app da Caixa, através dos celulares. Pode também no aplicativo da habitação na palma da mão. A Caixa tem um aplicativo dedicado a isso, né? Enfim, correspondente Caixa Aqui, que também é um braço de trabalho da Caixa, né? A gente tem também as agências digitais, pelo 0800 da Caixa pode ser iniciado o atendimento lá, ou seja, somos multicanal, importa é atender vocês bem. Sérgio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, a Caixa está à disposição, foi um prazer falar com você, é um prazer falar com os ouvintes e com os telespectadores de vocês. Sempre que precisar, conte com a Caixa, assim como todo o povo brasileiro pode contar com a Caixa Econômica Federal. Obrigado. E você em casa, que está procurando imóvel e precisa financiar, fica a dica, Caixa Econômica Federal. E se você gostou desse conteúdo, você pode assistir novamente no www.cultne.tv ou aqui a qualquer momento.